Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast pra você que está nos escutando. Esse é mais um episódio do seu, do meu, do nosso Qual é Podcast, trazendo toda terça-feira e às vezes a quinta, uma sua dose semanal de bate-papo, conversa, trocação de ideia, de vez em quando informação e o importante, né, entretenimento nesses momentos que estamos vivendo. Óbvio que a pandemia, ela meio que passou e não passou, né? A gente tá aí, né, ainda em um momento de transição, mas vale aí, todo entretenimento é válido. Pra você que quer falar com a gente, Qual é Podcast Oficial no Instagram e também contato@qualepodcast.com.br é o nosso endereço de e-mail. Hoje eu tô com eles aqui, essa dupla sensacional, dois xerebecantos do manto. Primeiro ele, Yurão, fala aí com nós, Yuri, chama. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer novamente estar aqui no nosso Qual é Podcast. É isso aí. E, por segundo, o último e não menos importante, Rafael Lopes. Olá a todas as varoas e varões do meu Brasil varonil. Estamos aqui mais uma vez. Esse é varonildo, né? Enfim. Varoloso. Varão Vaso. É o vaso. O vaso está vazio. Hoje nós vamos preencher o vaso com um papo que pra mim não é fantasioso, né? Algumas pessoas acreditam, as pessoas acham que é mito, outras pessoas acham que é verdade, as pessoas acham que é realidade. Mas, enfim, hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, que é os 10 mandamentos, certo? Beleza. Eu acho que a gente vai começar com isso e depois a gente passa por outro assunto. Não sei se vai dar tempo, vamos tentar emendar. Mas beleza, vamos começar com os 10 mandamentos. E eu vou pedir que o mais entendido, o mais letrado de nós, o Yuri, comece aí. Traga pra gente, cara. Vem com o seu conteúdo histórico aí. Como é que traz essa história aí. Qual é o contexto? Qual que é o contexto? Vamos trazer contexto. Eu vou tentar abreviar bem a história. Sim, bom, por favor. Então o povo escolhido de Deus vivia lá no Egito, foi liberto, teve que atravessar o mar, até um ponto que eles tiveram que parar para receber as instruções de Deus. Isso o Deus judaico e depois os judeus que se tornam o Deus cristão. Nessa trajetória, as pessoas, a gente fala assim, são os 10 mandamentos, mas na verdade não são 10 mandamentos, são muito mais mandamentos. Então, quando a gente fala 10 mandamentos, esses 10 primeiros foram os 10 que estavam na tábua lá, que Moisés recebe do próprio Deus, né, supostamente. Depois disso, várias outras leis foram criadas, além dessas leis. Então são mais de, sei lá, eu não sei um número aqui, não vou falar, nem vou chutar um número porque são muitas leis. Então, então a gente fica com essa ideia, então só são 10 mandamentos? Não são só 10. Esses 10 foram os 10 primeiros e os 10, vamos dizer, que deriva todos os demais, né? É a estrutura da lei daquele povo. É isso. De início é isso. Bom, excelente. Eu diria até que, né, eu não sei se eu posso estar falando uma bobrinha aqui, mas quem foi estudioso aí, se você entende do assunto, você pode me corrigir. Mas acho que parte daí, né, muitas das leis que vão vigorar para a humanidade, assim, até os dias de hoje. Até hoje, sim, entendeu? Com certeza. Então, como o cristianismo ele tomou conta de boa parte do mundo, as leis vigentes nesses países são derivadas da lei da Bíblia, né? Então, a gente vai começar aqui com esses 10, o entendimento, né, de cada um, para cada um, o que são esses 10, e aí a gente, né, vai discorrendo a partir daí. Rafa, você tem alguma observação até algum momento antes da gente entrar nos números? Tem. Não, tranquilo. É uma coisa importante, né? Que foram os 10 ali primeiro, e aí foram entrando mais coisas, mais instruções, mais regras, e aí depois lá na frente, pelo menos assim, do que tem do conhecimento que a gente tem do acesso à Bíblia, né? Até com textos históricos e todos, que depois de um tempo já tinha tanta coisa que eles falaram, calma aí, vamos resumir. Então depois resumiram para 2, que aí foi falado isso já em épocas mais pra frente. Sim, Jesus então, Cristo resumiu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Então, depois de um tempo, tinha tanta coisa que ele falou, resumiu, tipo, ama a Deus aí como principal e ao próximo como a ti mesmo. Assim você vai estar sendo caridoso, você não vai fazer nada de errado contra o cara, porque você, se você seguir, você ama ele como a si mesmo. Então, é isso, tem muita coisa. Vamos
vamos tocando aí que vai dar certo. É isso mesmo. É isso aí. Então, bom, boa observação. E então a gente tem aqui a lista, né, dos 10 mandamentos. Eu tô com ela aqui em mãos. Pera aí, o Yuri falou alguma coisa, mas tá no mudo, Yuri. Fala, tira do mudo. Não, legal, não. Não, eu falei, não era pra falar, era pra ficar no mudo mesmo, não. Ah, que tá. legal que você abriu a lista aí. Não, sim, não, é porque é o seguinte, a gente não pode. Tem que estar faltado aqui, porque o que eu queria fazer? Eu quero pegar cada um dos tópicos, eu quero pegar e a gente fazer uma, assim, análise, assim. Uma análise e pra época, o que isso que significava, né? Porque, óbvio, naquele momento, fazia todo sentido, né? Talvez hoje, né? Então, mas vamos. Talvez. Vamos lá. Vamos ver qual que são as vezes. Beleza. O primeiro, até aqui todo mundo, que vocês já falaram, né? Que é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, né? Então. Então. Vai lá, Yuri, vai lá. Discorre. Então, esse já é o primeiro. Então, assim, esse já é um que você precisa acreditar, você precisa ter fé. Então, esse exatamente. Você não vai cumprir. É partir do princípio de que você é obrigado, entre aspas, né, a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tipo assim, chega lá, eu que nem eu falei, né, pra tudo na vida tem um vídeo no Portal dos Fundos, né, mas aí o cara fala assim, ele chega lá nesse vídeo e ele fala assim, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí os caras, você ama ele mais que tua mulher. Então, enfim, passando da piada, o seguinte, eu acho que a partir do momento de você adora a Deus e ama acima de todas as coisas, você tá compelido a respeitar tudo que o cara fala, a adorá-lo, né? E seguir os mandamentos. Seguir o que ele disser em seguida, né? Então, tipo, você me ama, você é um cara que tem fé em mim, então como você disse, o primeiro mandamento é um mandamento da fé. Tenha fé, né? Acredite em mim. Me ame. Exatamente. Certo? Exatamente. Vamos lá. Esse segundo eu acho que já é meio polêmico, né? Não usar o santo nome de Deus em vão, né? Não. Exato. Isso, e eu acho que também ele tem vários entendimentos, né? Até porque lá em alguma, eu não sei exatamente onde, tá? Se é Alcorão, se é em outros em que religião, mas eles têm um nome específico que não é pra você usar, que eles nem usam, que eles nem falam, na verdade, né? Eu não sei se é no judaísmo, não sei. No caso seria o Javé, Jeová, Yavé. Isso. Yavé, são essas as leituras aí do nome de Deus. Isso, então eles têm, eu não sei qual é a religião exatamente, agora, gente, desculpa aí a falta de acuracidade histórica, mas é isso. O não usar o nome de Deus em vão, para algumas culturas, nem pode falar, né? Não, é tão pesado que você nem fala. O que traz pra vocês isso aí, se não usar o nome de Deus em vão? Que além desse nossa, é um nome tão santo que você não tem, sua boca suja não pode nem falar. É porque normalmente quando a gente invoca o nome de Deus, na grande maioria dos casos é pra, não, eu juro em nome de Deus, perante Deus foi isso que aconteceu. Então assim, Deus não quer que você coloque ele em situações que ele não tem nada que ver com aquilo, né? Perfeito. Ou que você faça algo que você não vai cumprir jurando por ele, né? Então o nome dele é sagrado e deve ser usado apenas em situações que você vai honrar com aquilo que você está cumprindo, que você está dizendo, né? Então é algo seríssimo, né? O nome dele deve ser usado apenas em situações onde, de fato, aquele que está invocando esteja sendo verdadeiro, honesto para com os demais ali, né? É algo sério. Então, mas isso não se aplica só ao nome de Deus, você pode aplicar até o nome de outras pessoas também, no caso, né? Então, assim, você tá chamando o nome do né? Você pode estar falando o nome do Bruno aqui na roda aqui, mas você tá menosprezando, você não tá respeitando devidamente o nosso amigo, né? Então, assim, é uma coisa séria isso. Sim. Se você parar pra pensar no nosso contexto atual do mundo, uma marca, ela não quer ter o nome dela ligado a uma pessoa fazendo alguma coisa que pegue mal. Perfeito. Não precisa ser exatamente a minha própria verdade aqui e a razão tal. Se pegar mal de alguma maneira, até uma marca não quer o nome dela vinculado àquilo. Sim, usado em vão, né? Exatamente. Perfeito. E é esse mesmo conceito, é a mesma coisa do passado. Então, para mentira, para usurpar alguma coisa, não, mas Deus, tal, não sei o quê.
É isso que esse mandamento tá falando, na minha concepção aqui, que parece que tá batendo com a do Yurão. Além Exato. disso, aproveitando, né? Ainda não usar o nome de Deus em vão, Claro. pra mim, na minha concepção, vai além do que a gente já. Essas duas definições, mas a definição do. Se você tá aqui pregando, falando o nome de Deus e tal, não. Assim. Seja verdadeiro, né? Traga a verdade. Exato, Cabe seja honesto, muito. né? Seja honesto, cabe muito no que a gente tá. Na questão das igrejas. Assim, que tem objetivos escusos, igreja que só Exato, com quer certeza. lucrar, né? Aquela galera que fala na televisão, não sei o que e tal, aqueles caras que a gente sabe que são envolvidos em escândalos, né? Então ali falando o nome de Deus em vão. Em vão. Em vão. Em vão. E olha que legal, foi um bom ponto isso aí. Você falou uma coisa que a gente, qualquer pessoa de fora fala, olha, isso aí tá errado, tá escrito no mandamento. E é o mesmo versículo, é o mesmo mandamento que o cristão sem vergonha se coloca atrás para falar assim, esse pecado aqui acontece quando você aí, doidão, tá fazendo uma piadinha com o nome de Deus, blá blá blá. Olha a blasfêmia, eles falam esse tipo de coisa. Exato. Mas ele comete primeiro, estando dentro da casa, usando se vestido do nome de Deus para falar sobre as próprias ideias, sobre os próprios desejos carnais, sobre dinheiro, sobre tudo que é de errado, tudo que Deus é contra, ele tá usando em vão e ele não enxerga. Exato. Olha só. Exatamente. Se valendo aí do nome santo, Você né? valendo. Terceiro, né? Esse é mais. Eu acho que seria mais. Como é que eu posso dizer? Questão de ritual, né? É um mandamento ritualístico, né? Que seria santificar os domingos e festas de guarda. Eu não sei se exatamente em cada Bíblia é uma. É sábado, né? Seria guardar o sábado, né? Isso, Que é o Melhor o isso. sábado. Isso. seria o sétimo dia. Então, isso também, se você parar para refletir, ele está dizendo assim, né? Bom, o homem pode trabalhar todos os dias, mas o ideal é que um dia ele guarde para descansar, e no caso daqueles que têm fé em Deus, dedicar também um dia para adorar a Deus, etc. Então a norma é que o homem trabalhe por 6 dias e no sétimo dia ele venha descansar, assim como diz também a narrativa do Gênesis, onde Deus descansa no sétimo dia. Não que Deus se cansou, porque ele não se cansa, mas é uma forma de que é um mandamento que tenta preservar o indivíduo para que ele lembre que todas as semanas ele precisa descansar, que ele não pode trabalhar de forma ininterrupta. Exige um dia que você tem que se dedicar à sua família, a Deus e o descanso do seu próprio corpo, né? Sim. Eu acho que, como você disse, a preservação do indivíduo, eu acho que todo o mandamento, eu falo, todos, inclusive não só os 10, mas como você falou, todas as outras leis que vieram, tem um fundo, um significado de tentar trazer um equilíbrio para a vida do ser humano. Exatamente. Como aqueles que a gente mencionou há um tempo atrás, falando que você não poderia comer frutos do mar ou algo assim, né? E aí a gente sabe o que a gente entende, né? Que na época, pelo menos é o meu entendimento, cada um pode ter aí na sua cabeça o entendimento, que a gente tá falando de fé, né? Meu entendimento era o quê? Que naquela época não se teria o tratamento correto de algumas carnes e algum tipo de coisas que você ingeria, né, e poderia te trazer alguma doença e tal. Então, assim como a carne de porco, né, tipo, até hoje em dia é muito difícil, você tem que saber cozinhar, tem que saber manusear uma carne de porco com sabedoria, né? Senão dá problema. Se não dá problema, você pode pegar uma Sim. doença grave. Existe Imagina peixe, naquele tempo, né, existe cara? aquele peixe do mar que... então, existe um peixe aí que tem uma toxina que se você não souber fazer a limpeza dele e comer, Baiacu, se né? eu não me engano é o baiacu. Isso, você morre. Baiacu. Então, Morre, talvez, é um veneno, como ele fez, poderosíssimo, velho. Então, essa leitura que você fez, de fato, talvez para a época, né, um alimento, proibir certos alimentos seria o ideal, porque evitaria que as pessoas viessem a passar mal, morrer, ter doenças, Sim, né? exatamente. Sim, faz sentido, faz Certo. sentido. E essa daí, Bruno, Rafa, você tem mais alguma posição a respeito do guardar o sábado, essa coisa? Ou você... Não, é que algumas coisas dessas se perdem mesmo na tradução, assim, também, né? De um para o outro, então... Exato. Mas é isso.
tinha essas pequenas coisas. Mas a ideia de preservar um dia, assim, para o seu descanso, acho que é uma ideia que é interessante, né? Sim, ainda tem gente que pratica isso, inclusive. Sim. E aí você pode até achar, esse cara arcaico, é zoado. E aí a galera cai numa crescente, um círculo sem fim de trabalho, e depois na frente tem que vir alguém na TV e falar assim, não trabalha demais, as pessoas estão ficando doentes de trabalho, de estresse, de várias coisas, depressão, muita coisa assim, tá caindo cabelo, você tá impotente aos 30, olha só quanto problema de Sim. saúde. E o interessante é que essa lei que a gente acabou de ler é uma lei da CLT, né? Ninguém pode trabalhar mais do que Exatamente. 6 dias, né? Não É pode, verdade. chega no 7º dia, você tem que ter um dia de descanso, você não pode trabalhar direto, né? Exato. É uma norma mesmo, é uma regra. Se até Deus descansou, por que eu vou ter que bater o cartão Pois é. tanto então. dia seguido? Exatamente. Isso aí. Agora, pra quarta regra, né? Ou lei, ou mandamento, como vocês quiserem dizer. Honrar pai e mãe e legítimos superiores, né? Então, honrar pai e mãe isso é o simples, né? É o básico. Eu acho que também traz aí como regra de comportamento geral, né? Então, honrar o pai e a mãe. Esse aí é um que... Manda aí. Esse é um que fica na minha cabeça, assim, porque, tipo, ele fala, dependendo também, como eu já falei, de traduções de Bíblias, mas você chega a ouvir ele assim, honra teu pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então, tem ligado com algo de, tipo, se você não honra seu pai e sua mãe, você não vai ter uma vida nem boa e nem longeva, porque não tem jeito. Você veio dos seus pais ali, e eles não precisam ser perfeitos nem nada, mas tem uma questão de respeito, de honra, que é muito, parece, pra mim, no meu ponto de vista, é muito forte no mundo, assim. Então, sabe quando morre aquele moleque de 17 anos no seu bairro ali, que só dava trabalho pra mãe, pra aquela mãezinha, aquela pessoa simples, trabalhadora? Pra mim, de algum jeito, não que eu super acredite em um mundo, em um Deus, em um universo de vingança, mas é o cumprimento disso. Se você não vive honrando seu pai e sua mãe, não tem como a sua vida ser boa e muito menos duradoura. Talvez você. Não, polêmico. Falou. Sim. Esse é um dos polêmicos. Até porque também, separando para pensar, vou também trazer um outro ponto de vista. Quando a gente vem com essa ideia de honrar pai e mãe, a gente tem a ideia de que pai e mãe é sempre de pessoas boas, mas na verdade não é assim que acontece, né? Existem pais e mães que são abusadores, existem pais e mães que são violentos, que tratam mal os seus filhos, né? Que fazem barbáries com seus filhos, né? Não é desse tipo de pai, acho que a gente está falando, né? A gente está falando do pai e da mãe, aquele pai e mãe tradicional, que cuida do seu filho, que faz o melhor para que o seu filho possa ter uma vida digna, né? Ter uma vida equilibrada. Eu acho que nesses casos, eu acho que é indiscutível, não? Eu acho que ninguém, em sã consciência, vai dizer o contrário disso, né? Bom, seu pai e sua mãe, se você não, né? Se eles cumprem com o papel que a gente já tem meio que pré-figurado para eles, de cuidar dos filhos, etc. E seu pai faz isso por você, e você não honra, não respeita, eu acho que, de fato, sua vida não tem como ser muito bem sucedida, não. Vai sofrer diversos problemas, não? Sim. Fala aí, Brunão, o que você pensa? Sim, aí, você que foi um homem criado pela avó. No complemento disso, a gente fala... como o Yuri falou, a gente tá falando dos pais tradicionais que têm a vida no lugar, né? São progenitores aí de responsa. Mas é a seguinte, quando você diz honrar, a gente tem duas vertentes do honrar, né? Então você pode ser o cara que não só obedece, né? Em dois momentos da vida. Você obedecer os seus pais na vida... na infância, na adolescência, e a partir da vida adulta você honrar retribuindo o que você fez, o que eles fizeram pra você. Então esse honrar pai e mãe, eu acho que são dois momentos, né, da vida da pessoa. O momento de receber, que você recebe com gratidão e atende, né, as expectativas, ou seja lá o que for, dos pais, né, que é você receber aquela educação, não ser uma criança, um adolescente truculento, e na vida adulta honrar com assim, na hora que seus pais estiverem velhos, ele poder contar com vocês de alguma forma. Não ser obrigado, não, tem que ser obrigado lá. Mas assim, são seus pais, né?
que se você não cuida deles, ninguém vai cuidar. Então, Exato. então são dois momentos aí, o honrar, eu acho que isso vale como mais um guia também comportamental, né? Assim como... Sim. Sim. Eu acho que somente em exceto situações que a gente citou, né? De caso você tenha um pai violento, uma mãe violenta, talvez cumprir com isso, eu acho que não vai nem fazer muito sentido. Não, exatamente. Talvez você vai ter que. Talvez você vai ter que ligar pra polícia pra encarcerar sua mãe, seu pai, não sei o que pode acontecer. Exato. Ou talvez, né? Mas nesse caso. Existem. Pode falar, nesse Bruno. caso, como o próprio mandamento também continuou como superiores e oficiais, então você pode não ter ali, que acontece com muitas pessoas, um pai, uma mãe que te dê esse aporte, que cuide de você, e né, você liga para alguém que prendeu seus pais ali, mas você foi criado por alguém, você teve alguém que te ajudou. A ideia é honrar, nesse caso ele dá o pai e a mãe, mas acho que a ideia mesmo, assim, se você trazendo para esse lado que você falou, é honrar todos aqueles que te ajudam, né, que te apoiam, que cuidam de você. Né? Exatamente. Ele disse que assim, ele traz uma outra tradução, uma tradução mais livre é honrar pai e mãe e outros legítimos superiores, né? Então, quem tá ali acima de você, quem tá olhando por você, né? Como diz a música lá do Charlie Brown, eu tive quem sempre olhou por mim. Então, vamos lá. O quinto, que eu acho que não deveria nem... Ele é bem explícito, né? Eu acho que não deveria nem estar escrito, que é o não matar, né? Não matarás. Então, não matar. Não matar. E aí? Matar não tem muito o que falar, né? Que vai... Então, Não tem. Você acha que... E tem outras versões, tá? Eu achei... Eu peguei uma lista aqui que ela tem umas outras traduções. Tem o não matar, não matarás. Ou não causar dano na alma, corpo do próximo ou a si mesmo também, né? Então ele diz aqui que é aquela vertente do também não cometerás atentado à própria vida, né? Exato, quer dizer, ele tem a vida como um item sagrado, que ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? Sim, eu concordo e nem a própria, valor, nem a sua própria. Sim, acho que ninguém discorda disso, né? Se o cara discordar disso, o cara quer matar alguém, né? O cara que ele tá... Eu acho que, lógico, toda regra tem a sua exceção, claro. Se alguém vier tramar contra a sua vida, você tem o direito de legítima defesa, mas isso é um caso de legítima defesa, não de você atacar alguém de forma proposital para tirar a vida de alguém que você não faz sentido. Acho que traz aí também a questão da preservação do corpo, né, como ele diz aqui, da alma, você não atentar contra também o bem-estar das outras pessoas, né? Então, ele traz uma parada mais global, assim, não matar, mas também não vai ferir a ninguém, né? Senão não há necessidade disso. Isso. Né? É a preservação da vida e do indivíduo também. Do indivíduo como parte física mesmo. Exato. É isso aí. Muito bem. Esse sexto aqui, ele tá meio... Essa versão, eu acho que é uma versão mais católica, né? Tá, traz aqui. Guardar castidade nas palavras e nas obras. Cara, vamos lá. Esse aí é o não adulterarás. Exatamente. Guardar castidade nas palavras e nas obras. Esse é o não adultério. Não cometa adultério, né? Então... Não cometa adultério. Mas ele... Olha que interessante. Nas palavras e nas obras. Você não... Você entendeu? Ele traz um sentido de não adulterar. Não adultere também as palavras, entendeu? Perfeito. Não adultere em palavras. Achar que você só palavras, falar ali palavras, não tá se enquadrando, tá errado. Pois é. Você já cometeu algum adultério, Yuri? Você tá no mundo, cara. Calma aí, cara. Você já cometeu algum adultério? Só na música. O bagulho tá sério, vai rolar um adultério. Então, adultérios sexuais eu não adulterei, não. E gasolina? A gasolina já foi adulterada, já adulterei. Já adulterei documento. Você adulterou um documento, Yuri? Então, mas isso... RGzinho, só pra entrar num... Só pra entrar na baile, rede, né? Um RG, Então, cometi um adultério, mano. Então, mas como eu tava falando no começo com a Rafa, não cometa adultério nas palavras.
né? Também. Isso traz mentira, tipo a mentira, tá ligado? Eu acho que se enquadra no assim, no fato, de fato, o que é adulterar? Você ter a gente tá falando de todo mundo foca no casamento. A gente vai sempre pra conotação sexual. Todo mundo foca, não é só disso que ele tá falando. Então, assim, não cometa o adultério, é tipo assim, não menta, tá ligado? Porque se você tá, vamos supor ali dentro do casamento, e você comete um adultério contra o seu casamento, você tá cometendo uma mentira com o seu casamento, entendeu? Exatamente. Você mentiu pra pessoa que está no lugar, você tá enganando a pessoa, entendeu? Então isso traz a reflexão do adultério não só pra esse caso de casamento, mas, puta, eu tô adulterando um documento, estou adulterando uma gasolina, estou adulterando uma amizade, entendeu? Exato. Isso é importante, ó. Vamos fazer aqui vamos puxar um ponto nesse aqui, que depois vai ter uma coisa pra ligar nos próximos. Então, muito bem observado isso do adultério não ser só propriamente em conotação sexual. Sensacional. Pode dar prosseguimento aí. Achei que você ia adicionar mais alguma coisa. Eu tô aqui, pegou. Caralho, mano. O Rafa vai vir com uma parada, mano, muito forte agora. Eu já tava até esperando. Não, pô, vai pro próximo. O próximo é o Não Furts, é isso? Exatamente. Don't Furts. Então. E aí, o que você acha, Bruno? Você acha legítimo que alguém tire de alguém aquilo que não lhe pertence? Mano, isso aí é a completa injustiça, né? Então tá aqui, ó. Completa injustiça. Não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Entendeu? Então. Olha aí, que interessante, só, hein? Interessantíssimo. Reter, manter, ficar para si, né? Ficar para si. Injustamente, né? Ele traz injustamente. Porque a ênfase ainda sou reter injustamente. Porque a partir do momento eu posso ter uma retenção justa, que é eu te dar um dinheiro e você me dá um produto e eu tô retendo o produto. Mas se eu vou na loja do Yuri tá vendendo um baratinho de campana. Aí eu chego lá, ô Yuri, me vê esse baratinho aqui. Aí eu pego e falo, beleza, perdeu, roubou, é relaxado e tal, e saio fora com o baratinho do Yuri. Já era, mano. E é uma retenção injusta, né? Então. Sabe o que eu retém justamente? Desvios. Desvios são retenções injustas. O que é isso? Sim. Desvios, assim, exemplo, no sentido de empresa. Que você exerce ali uma função e ela tem um valor X, só que a empresa retém uma parte ali injusta. Uma parte X seria justa, porque tem a questão de impostos a se pagarem e coisas assim. Retenção do próprio local. Entendi. Retenção, entendeu? Então, quando se desvia, quando se retém mais do que isso foi aí que tá linkando também, entendeu? Sim. Então, os judeus e os cristãos, eles trabalham com a ideia de que existe propriedade privada e de que alguns itens pertencem aos indivíduos e que os indivíduos não podem ter o fruto do seu trabalho tirado por outras pessoas que não trabalharam para isso. Me parece, então, justo que cada trabalhador tem direito àquilo que trabalhou, o que é seu por direito, certo? E ninguém tem o direito de tomar dele à força, ou seja, por meio de violência ou por meio de algum tipo de golpe, aquilo que o indivíduo trabalhou de forma honesta, né? De forma do fruto do seu suor, né? Então acho que isso também é indiscutível, né? Então isso é indiscutível, né? Ninguém concorda com a ideia de pegar o que não lhe é devido. Pois é. Assim, o ladrão, ele é... Nem mesmo, eu digo mais, o Santo Agostinho, no livro dele, fala que nem mesmo os ladrões concordam com essa ideia de pegar o que não é lhe devido. Porque se ele fala isso, porque ele fala assim, ó, todas as vezes que eu vi um bandido ser roubado, ele não fica satisfeito, ele fica triste, bravo. Eu falo, puta, o cara me roubou. Aí ele fala, mas você não é ladrão? Sou. E por que você tá bravo? Porque o cara roubou o que é meu. Não, o que o cara roubou não é seu, era de outra pessoa. Exatamente. E por que você fez isso com outra pessoa? Então, e por que você fez isso com outra pessoa? Aí o cara se pega nessa incógnita, né? Ele se pega num dilema, ele fala, realmente, o que eu tô fazendo não tá certo. Sim. Né? Eu já vi, não é justo, isso não é justo. Até porque, né, a gente tem esse vai linkar com o último aqui, mas eu posso até falar um pouco aqui
de várias vezes que eu vi alguém, eu não sei se era reportagem, assim, mas foi uma parada que eu vi muito de relance, assim. Eu acho que o cara tava entrevistando um ladrão, algo assim. Ele fala assim, e o ladrão falou, eu acho que essas abordagens policiais, né? O cara pegou o ladrão lá e tal, aí tá na hora de entrar na delegacia, essas reportagens de porta de delegacia, tipo da Atena, tá ligado? Aí o ladrão fala assim, se eu não tô vendo, eu não vou querer o que eu não tô vendo. Eu quero o que eu veja, né? Então, tipo assim, meio que se você não deixar a mostra o que você tem, né? Não ficar meio que, tipo, como é que eu posso dizer? Esbanjando, ostentando o que você tem, às vezes é um desconvite também ao ladrão, né? Óbvio que você não tem que ficar com medo o tempo todo de sair de casa com medo de ser roubado, mas vale também como reflexão você não ficar ostentando algo assim na rua, andando com o celular, moscando e tal, tirando selfie com o iPhone 13 no meio da rua e tal. Então, você tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, proteja sua propriedade, né? Você já roubou alguém, ô Rafa? Eu já roubei. Um chocolate na Americanas conta? Conta, lógico. Mano, uma vez. Olha, você falou aí, agora eu lembrei inferno pra mim. Eu lembrei de uma situação, mano. Eu tava com a Aline na Americanas. E era época de Natal. E eu tenho mania de entrar nessas lojas de departamento, ficar andando com um gorrinho de Natal. Aí o primeiro gorro que eu vi, meti na cabeça, né? Tô andando, tal, passamos no caixa, saímos da loja. Aí, tipo assim, a gente tava no caminho de casa, assim, até o carro, né? Aí a Aline olhou pra minha cabeça assim, você pagou essa touca aí? Aí eu... Eita, mano, eu esqueci, tá ligado? E a gente passou... Não foi intencional, né? Foi. Passamos, foi por acaso. A gente tava andando com a touquinha na cabeça lá, e aí passamos pelo caixa. A moça do caixa... Talvez achou que era minha mesmo, não sei. O cara, nem o segurança também me parou nem nada e eu fui embora com a touca. Eu já, mas agora eu não vou voltar pra devolver, né? Depois eu volto lá e compro 2. Sei lá. Mas assim, enfim. Foi um furto, foi um delito. Mas eu acredito que também teve o consciente também. Todo mundo acredita que já em algum momento praticou um consciente também. Nem que fosse uma borracha do nem que foi um lápis. Um lápis, entendeu? Sempre tem. Infelizmente, é do ser humano isso aí. Às vezes tá com inveja do coleguinha. O coleguinha tem um lápis, aquele lápis verde. Exato. Que dava meio com uma dobradinha. Isso que você tá falando, isso que você falou da inveja, o Agostinho, no livro dele, no Confissões, fala exatamente sobre isso. Ele fala que às vezes as pessoas roubam não é por questão de querer o produto, não é por inveja mesmo, por maldade, entendeu? Exatamente. Existe, claro que existe. Sim. Vamos lá, próximo é o famoso não levantar falsos testemunhos, que eu acho que vai junto com o adulterar, né? Então, ele anda lado a lado, né? Que é o não mentir. Essa lei também é uma lei seríssima, cara. Nossa, essa lei é uma lei seríssima. Isso aí. Tanto é que até os dias de hoje, todas essas leis, praticamente, das que nós citamos, todas elas vigoram até hoje. Mas essa também é uma que, se você der falso testemunho num tribunal, você vai preso, cara. Isso é crime. Não pode fazer isso. Entendeu? Sim. Por quê? Porque quando você dá um falso testemunho, você perverte a justiça. Você perverte o que é justo. Porque você está tentando, de alguma forma, enganar aquele que vai fazer o juízo do que é certo, do que ocorreu e do que não ocorreu. E quando você dá um falso testemunho, você está enganando alguém. Né? Então, isso é gravíssimo também. Isso pode, inclusive, acarretar em diversos problemas para aquele que está sendo ou julgado ou avaliado. Você pode decretar a morte de uma pessoa com um falso testemunho. Sim. E o falso testemunho, ele ocorre dessa maneira pequena, nessa mentira, nesse aponta um dedo aqui, e ele ocorre como a gente está falando, em tribunais, ele ocorre entre pessoas com poder de justamente tomar uma decisão grande que vai afetar a vida de várias pessoas. Ou de uma pessoa só também, né? De uma pessoa só, que vai ter a vida totalmente afetada, vai virar um transtorno só por conta disso. E aqui, com base em... A gente teve... eu não sei se o Yuri falou desses dias que eu assisti aquele filme lá da menina da Richthofen lá, né? Então o filme tem duas versões.
E como é que esse filme foi feito? Baseado nos depoimentos deles. Então, o depoimento dela virou um filme e o depoimento do namorado virou um outro filme, né? Então, e se você for parar pra analisar, são dois filmes totalmente diferentes. Exatamente. É isso aí que você falou. Ou seja, e são duas histórias totalmente diferentes, né? Então, Cada um contou uma coisa. Exatamente. Aí eu acredito que as duas se complementam, né? Mas são falsos testemunhos, porque nenhuma das duas estava igual. Nem a dela, nem a dele. Então. Esse é o papel do juiz. E agora? Como é que nós achamos que Exato. tá falando a verdade? A verdade ser juiz está no meio. Ser juiz é uma parada absurda, né, velho? Você tá julgando o que é a verdade, velho. O que é a verdade. Você tá recebendo depoimentos, você precisa ser um cara totalmente imparcial na hora de receber tanto os argumentos da defesa quanto da acusação, e você você tem que decidir o que é verdade. Eu decido que a verdade é isso. Esse é o papel do juiz, cara. Então, é uma profissão que requer aí uma estrutura. Exato. É uma estrutura mental muito forte. Muito forte. E então essa lei também é uma lei importantíssima, né? Porque ela evita a barbárie, ela evita a injustiça. Então é uma lei fundamental para uma sociedade funcionar decentemente, né? Sim, exatamente. Até porque se você tem em casos, óbvio que aconteceu muitas na história, e óbvio que a gente não vai saber nenhum. A gente conhece o ser humano e sabe como o ser humano consegue ser cruel, consegue ser horrível, né? Quantos falsos testemunhos não condenaram pessoas inocentes, né? Então, sim. Então é uma lei que deve, se todo mundo, falando, nós estamos falando sobre judaísmo e cristianismo. O próprio Jesus Cristo, ele foi morto de forma injusta. Exato. Ele foi morto de forma injusta, porque o próprio Pôncio Pilatos, ele disse: eu lavo minhas mãos, esse homem não tem crime algum contra ele, não cometeu nada de errado. Mas as pessoas disseram, a maioria decidiu, não, nós temos que matar ele porque ele é um mentiroso, ele disse Deus. Bom, inventaram um monte de história contra ele, mas nenhuma era verdade. E assim, população é foda desde sempre, né? A inveja matou. Então, mataram ele. Então, assim, não tem muito a ver com falso testemunho, mas tem a ver com a justiça, né? E o falso testemunho está totalmente ligado com a justiça. Se as pessoas mentem para testemunhar algo que viram, infelizmente o juízo não vai ser correto, o juízo vai ser injusto. Sim. Não vai ser bom. Pois é. Disse tudo. Vamos pro próximo aqui, que seria essa versão aqui também. Eu não sei se vai casar com a que vocês têm em mente, mas é guardar castidade nos pensamentos e desejos. Ele traz aqui o 9. Isso é não cobiçar a mulher do próximo. Então, mas vocês trazendo uma... Em outra tradução. Eu acho que trazendo uma como a gente falou, né? Trazendo verdade, uma parada mais mesmo. literal, mais do... Fala aí, trazendo uma conotação sexual. Né? Na verdade mesmo, na conotação do senso comum, aí numa tradução mais atualizada, seria não cobiçar, não só a mulher, mas cobiçar aquilo que não é seu, aquilo que não te pertence por direito. Sim. É isso. Então, esse é o ponto. Não então, cobiçar eu o acho que não até é seu, que não te pertence. Sim. Então você vê, eles são um conjunto, ó. Exatamente, é um conjunto, entendeu? Estão trabalhando junto, entre não eles querer trabalham o que é juntos. seu, entre não cobiçar e nem ir lá e pegar também. Então você não pode usurpar em sentido humano e nem sobre coisas, objetos. E o foda é assim, nos pensamentos e desejos, ou seja, tipo, você não pode nem pensar em cobiçar. Sabe que isso é um não vou falar absurdo, olha que é o ponto, mas é foda, né? Porque no entendimento dos judeus, e eles são sábios nisso, eles perceberam que quando a gente começa a pensar muito em algo, a gente tende a realizar na prática. Então, se você começa a cobiçar algo que alguém tem, a tendência é que em breve você esteja lá tomando dele. Então, ele já colocou como uma lei e uma regra. Porque se Deus pode esquadrinhar... Porque se Deus pode esquadrinhar o coração dos indivíduos de forma profunda, ele sabe o que você pensa e sabe o que você sente, então automaticamente ele vai te forçar a não pensar em cobiçar e tomar o que não é seu. Então, exatamente.
Profundo, hein? Bem interessante esse profundo. E assim, a questão de você não poder pensar, ela é inerente, né? Porque em certo momento você já tá tão acostumado a olhar e ver coisas, vamos supor, absurdas, né? No seu dia a dia, que você fica meio assim, beleza, não é, eu não posso desejar, eu não posso cobiçar, mas não é impossível a pessoa, vamos falar, modelos, pessoas que curtem academia e tal, não postar uma foto no Instagram sem com a vontade, o desejo de se sentir desejado pelo outro, entendeu? Sim. E é assim, é errado já, entendeu? Entre aspas, errado já é isso, entendeu? É um jogo muito doido, desejo, né, dos homens. Agora, o mais engraçado também que a gente pode pensar, por que será que os caras escreveram isso, né? Por quê? Então. Como é que eles sabiam como é que eles tinham esse conhecimento de que a gente tinha essa tendência a querer possuir o que não é nosso? Os caras que já estavam lá pra frente. Cara. Os caras estavam lá pra frente já, Yuri. Os caras. Quem escreveu isso aí? Não, eles não estavam longe, não. Eles estavam vendo eles mesmos ali, ó. Pode ser. Então, isso me intriga, mano. Pode ser. E isso talvez seja uma das coisas que eu mais admiro nas religiões. Essa sabedoria que elas possuem. Porque do próprio ser humano, que foi escrito. Né? Exato. É como se os caras tivessem mapeado o ser humano e disserem assim, ó, tem pontos, mano, que não importa onde você nasça, a origem, a etnia, você vai sentir isso aqui, ó, que é o desejo de ter o que não é seu. Uhum. E você vai ter que domar e controlar isso daí. Ó, que louco, hein, mano? Então, e aí é justamente isso. Olha que sensacional que você falou. Por isso que ele fala assim, o pecado também tá em você pensar. Porque ele sabe que você vai fazer isso. Exato. Então, ele tenta deixar isso na sua mente pra quando isso vir na sua cabeça, você ir lá e cortar. Falou, não. Exato. Isso é errado tanto quanto fazer. Pra você ir tentando, é isso aí. Porque você vai dando vazão. Exato, porque se a gente pensar, todo grande crime, ele começa com um pensamento. Ninguém já chega fazendo, o cara fica ali matutando. E se eu fizer desse jeito, se eu bolar assim, se eu bolar assado, aí daqui a pouco ele acontece. Por quê? Porque ele ficou pensando. Se ele tivesse cumprido o mandamento e bloqueado no começo, não ia acontecer. Hashtag bloqueia da mente. Não, agora, se desse pra você bloquear alguns pensamentos... Cancelado. Pois é. Agora pensa você, se fosse possível mesmo fazer isso, se pegar assim, ó, porque, querendo ou não, vamos supor, isso acontece comigo, com o Yuri, com o Afro, eu sei que é impossível você falar que não. A gente tem aquelas pessoas que você segue nas redes sociais, seja colegas de trabalho, colegas de escola, e em algum momento surgiu aquela foto de biquíni ali no... Você fala, porra, você não vai parar de seguir a pessoa, né? Você dá aquela passada ali, finge que nada aconteceu, né? Você dá aquela olhada ali, às vezes volta também, mas já era, mano. É impossível você não vai te despertar nada, só os caras foram um robô, entendeu? Se ela é solteiro, menos mal, mas o mandamento ele é mais específico, ele fala o do outro. O do outro é mais cruel ainda. Sim, você tomar o que é do outro. Sim, né? Sim. É interessante isso, né? Então, é verdade. Não por uma questão de propriedade, mas sim de né? Se é uma parceira, é um parceiro de outra pessoa, é um parceiro de outra pessoa, você não cobiçar. Exatamente, você vai causar uma tragédia, de repente, você se envolver com uma mulher. Até no seu próprio casamento, se for o caso de você ser casado. Exatamente. Né? Então, sim. Exatamente. Sim. Você vai arruinar tudo, vai virar uma catástrofe. Exato. Bom, e o 10º, manda aí, Rafa. Você que tá falando um pouco. O 10º? Já é o 10º, já, Bruno? Já, mano. Olha aí, que interessante. Chamando o 10º. Chama o 10º aí. Onde eu tava acompanhando aqui já era o 10º, cara. Não, ele traz aqui. Não, peraí, ó. Ele tá. Vamos contar então. Vamos fazer a conta aqui, ó. Primeiro, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, certo? Beleza. Não usar o santo nome de Deus em vão. Estão contando, né? Guardar. Santificar. Isso, guardar o sábado, né? Sábado, isso. Guardar o descanso. Honrar pai e mãe. 4. Não matar. 5. Guardar castidade nas palavras. 6. Não furtar. 7. Não levantar falso testemunho. É isso 8. mesmo. Guardar castidade nos pensamentos e desejos.
Perfeito. O 9. E o 10º E o 10º? não cobiçar as coisas alheias. Começaram as coisas alheias. O 9 e o 10 é. Eles são parecidos, né? A São gente já falou parecidos. junto já. É, A gente- verdade. A gente já comentou junto. Mas, por isso, cara. mas aí como nesse contexto de guardar castidade nos pensamentos e desejos, não cobiçar o que é dos outros, mas não falando ainda de relacionamentos e não cobiçar as coisas alheias, aí eu acho que a gente vai pra propriedade privada, Ó, que aí tá... na minha tradução, desculpa, Bruno. Na minha tradução tá escrito assim, ó. Não deseja a casa do seu próximo, não deseja a esposa do seu próximo, nem seu escravo, nem seu escravo, nem seu touro, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Caramba, mas aí ele foi muito específico, né, velho? Não. Foi muito específico, né? Então ele tá dizendo assim, ó. Ele fala de um monte de coisa e ele fala assim, ó, coisa alguma que pertença aos outros você não deve cobiçar. Isso é pecado, isso não é bom, isso não é legal. Inveja. Isso é maldade, é inveja. Maldade, coração aí, a vontade de ter o que não lhe pertence, né? Sobrou uns 10 minutos. Será que dá pra gente passar pelo próximo assunto, rapidão? Dá pra fazer, né? Um duplo? Dá pra fazer. O Yuri, É melhor, a gente pegou é melhor o do Yuri. que quebrar. Não, o Yuri ele tá contundido. Tá lesionado? Tá lesionado. E aí, Yuri, você acha que dá pra continuar? Não, eu acho que acho que é melhor deixar para um outro episódio. Tem certeza? Fica melhor. O Yuri tá eu querendo ir pro acho, hospital. eu acho. O Yuri tá querendo tomar um analgésico. Não, até porque, pô, em 10 minutos não dá muito, nós não temos muito tempo. Eu acho que é melhor a gente dar uma reforçada nesses aqui que a gente sempre citou hoje. Sim, Porque sim. são coisas que são muito interessantes, assim. Isso não envolve, novamente, tá? Ouvinte do nosso podcast. Isso não envolve fé em Deus, nada disso. A gente tá. Isso aqui é cultura, isso aqui é necessário a gente perfeito. saber ler, porque isso influencia no nosso dia a dia, influencia nas leis do nosso país, e não só do nosso país, do mundo. Né? Não matar e não roubar não tem nada que ver com obedecer a Deus ou não. Tem que ver que é uma regra de moral mundial, universal, e que a gente tem que seguir. Senão a gente não vive numa sociedade decente. As demais, alguma outra, a gente pode até, né, por exemplo, guardar sábado, isso aí fica a critério do indivíduo, mas algumas delas são o norte da moralidade, são o rumo da civilização. Né? São os pilares, Então, eu acho que é são os importante. pilares os quais são baseados na nossa sociedade. Sim, E é como a gente vive, sim. então você entendendo isso, você entende muita coisa do que a gente, né, tem como lei hoje, né? Então, você Exatamente. prestar um pouco mais atenção, seja lá na... É como eu falei, você não precisa ler a Bíblia como um manual nada, como velho. livro de Deus. Cara, um eu acho... documento histórico, né? É um documento histórico que eu acho interessante ler pelas histórias, assim como muitas outras histórias que as pessoas têm na ficção, são histórias que trazem uma moral, cara. Algumas histórias, óbvio que a gente vê filme e coisas que não tem nada a ver, mas a gente também tem muitos filmes, muitas histórias e muita gente, diretores, escritores, querem trazer uma moral, querem trazer um sentido, seja ateu, seja cristão, seja ufólogo, seja lá o que Sim. ele quer trazer tal, óbvio que eu falei, nem sempre, mas na maioria das vezes trazer uma moral com aquilo que tá, né, com aquilo que você tá levando, né, para as outras pessoas. Porque, por exemplo, nessa leitura, nós fizemos uma leitura, por exemplo, que vai falar da monogamia, né? Então, ou seja, não adulterar, como falou aí no texto, não adulterar, né? Então, ou seja, ele está falando de monogamia, não de diversas possibilidades. Mas existem pessoas nos dias de hoje que já não são monogâmicas. Tem pessoas que já são plurais, que já tem três mulheres, o cara tem, sei lá. Eu não estou desrespeitando essas pessoas, não é nada disso. Mas até mesmo numa relação desse tipo, eu acredito que deve ter algumas regras. Ela é balizada por alguma coisa, não é também bagunçado como algumas pessoas imaginam. Então, assim, existe todas as relações humanas, elas têm regras, elas têm uma moral, uma ética, e a gente procura seguir, né? Algumas delas transpassam a parte religiosa, outras não, outras é só uma questão de hábitos, costumes locais, né, de cada tipo de pessoa. Né? Sim. Mas como a gente tinha falado antes também, então se você observar bem, a ligação funcional. Foi como a gente falou no guarda-sábado ali. O guarda-sábado é bem específico, é bem ali judeu mesmo, mas se você for olhar, foi o que a gente falou. Não se trabalha feito um maluco. Outro também. Todo mundo tem um dia de folga, né, mano? Exatamente. Outro também que a gente fala, que a gente pode usar como exemplo, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí você fala, não, isso aí é totalmente cristão, isso é totalmente religioso.
Só que se você for parar pra pensar e encaixar certinho, eles falam de um jeito simples, para você amar sobre todas as coisas, ou seja, você coloca como prioridade. Se você não tem ali, então... Prioridade é o amor, né? Mas para uma pessoa que não é de fé, de religião, vai aplicar para a mesma coisa da pessoa que vai falar assim, não vou buscar dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, e... O mais importante seria o amor, né? Então, o mais importante seria o que ele amor. tá dizendo. Então, não pensar em dinheiro, em cobiça, em poder, que seja político, social, de qualquer jeito, falar, não, o mais importante não é isso. Então vai servir também para essa pessoa. A pessoa pode até ter um pensamento ali agnóstico, um pensamento ateu, mas ela também se encaixa no amar sobre todas as coisas, porque se você tá amando coisas, então você tá vacilando, tá perdendo. Tá? Exato, eu acho é um que pensamento, exatamente. Cabe mesmo. também numa frase que em inglês eu sempre. Eu tenho umas frases assim pra mim que são bem. Tudo em inglês, né? Não é que eu escuto. Internacional. Eu escuto muita série, vejo muita parada, vejo em inglês, tá ligado? E eu tenho uma frase, algumas frases, né? Que eu marco assim e eu absorvo, não só pra minha vida, comportamento, como um modus operandi, né? Então tem uma frase que eu escuto muitas vezes, em vários lugares, em várias contextos, que a frase é assim: let things go. O que isso quer dizer? Deixa as coisas irem. Deixa, assim, não fica grudado. Ah, puta que pariu, meu celular, não sei o que. Let go. Não sei o que. Let go. Tipo assim, deixa aí, mano. Deixa estar, tá ligado? Deixa tudo ir. Deixa ir. Sim. Deixa as coisas irem, né? Seria uma tradução literal. Deixe as coisas irem. Por quê? É coisa, cara. É coisa. Sim. Passageira. Tem um detalhe muito importante também, que como a gente falou dessas 10 primeiras, né? Tem uma dessas regras mais à frente que eu queria citar aqui, porque eu acho isso muito interessante. Os judeus, eles tinham uma preocupação muito grande com os mais pobres, com as viúvas, com os órfãos, e eles não toleravam, por exemplo, entre eles, juros abusivos, cara. Isso existia uma lei em Israel que uma pessoa não podia cobrar juros abusivos de outra, porque sabia que isso iria arruinar a vida da pessoa. Olha que sabedoria, né? A lei, por quê? Imagina, você emprestar um dinheiro para uma pessoa e você cobra juros abusivos. A lei ainda recomendava até em alguns pontos, se você for um cara ponderado, se você for emprestar dinheiro para alguém, que você empreste de coração e não cobre nada em troca. Nem cobre os juros, se você puder não cobrar os juros, não cobre juros. Dê para o necessitado aquilo que ele precisa, entendeu? Então, assim, essas leis eram leis de solidariedade, né, de compaixão para com aqueles que não têm condição. Né? Então, todas essas leis, elas buscam uma harmonia social. Elas buscam fazer com que a gente possa viver de forma tranquila, mano, da melhor maneira possível, né? Plena e justa. Plena e justa. Por exemplo, nós citamos aí, não dar falso testemunho, honrar ali com seus compromissos, né? Honrar o seu pai, honrar a sua mãe, cuidar deles, não tomar aquilo que não é devido a seu, não cobiçar aquilo que não é seu, proteger ali, cuidar daquilo que é seu e não olhar o do outro. Então eu acho isso tudo muito importante, né? Acho que a mensagem que os judeus e que os cristãos deixaram, ela nesse aspecto, no meu ponto de vista, é algo positivo. Isso aí são coisas que, sabendo, mesmo que você não acredite, tá? Mas sabendo fazer uma boa avaliação, são valores que podem sim colaborar aí pra gente ter uma vida melhor. Eu acredito nisso. Boa, excelente. Galera, pra você que tá escutando a gente até agora, esse foi mais um episódio do Qual é Podcast. A gente falou hoje sobre os 10 mandamentos. Vamos fechar por hoje a pauta. Achei que seria interessante falar, né, sobre um outro tema. Talvez vai ficar para um próximo episódio. Talvez não, agora vai ficar para um próximo episódio. E vocês, assim, estão a fim de discutir, vem com a gente. Eu já falei, né? Qual é Podcast Oficial no Instagram, contato@qualepodcast.com.br é o e-mail. E eu vou deixar aí a palavra com o Rafa. Muito bom, galera. Vamos soltar aqui um spoiler e dizer que, para linkar com os mandamentos, então já vamos nos preparar aqui para conversarmos juntos
e esperar vocês nos ouvindo e participando para falarmos sobre os 7 pecados capitais. Acho que vai ser muito interessante. Excelente, isso É aí. isso aí. Foi muito bom poder falar sobre, e uma coisa que está me deixando aqui bem leve nesse momento, que a gente está encerrando, é ver que a gente conseguiu ligar tudo à sociedade, a ligar a convívio, bem-estar. Ao dia a dia, né? Ao dia a dia, né, Rafa? A dia a dia, vida comum. Então, não precisou de nenhum demanto, nenhum xalabacanta pra gente... Não, a gente aqui tá muito livre de religiosidade. Eu acho que isso é sempre Isso foi bem-vindo, muito, né? muito positivo. Sempre trazer aí um papo sempre balizado, né? Não, Exato. sem pautas religiosas, né? Então é isso. Isso. Pessoal, Tem que vir dessa maneira na vida também. Exato, e fluir exato. de uma maneira mais comum possível, leve, e tentando pensar no seu melhor jeito de viver o possível. Show de bola. Yuri? Não, eu concordo plenamente, é isso. A gente aqui nesse podcast, acho que o nosso intuito desde do primeiro episódio que o Bruno gravou e depois como ele convidou a gente para participar é justamente isso, tentar de alguma forma trazer um conhecimento, uma cultura, uma brincadeira, a gente tentar de alguma forma discutir temas de dia a dia, como o Rafa falou, isso aí é importante para o nosso dia a dia. A gente precisa saber, a gente precisa ter um rumo, a gente precisa ter regras. Então, as regras, muitas delas, elas existem há 3, 4, 5 mil anos. A gente precisa voltar a essas regras e poder tentar entender de alguma forma o que esses caras estão querendo dizer pra gente, né? Aqui nós não estamos pregando o cristianismo, o judaísmo, nada disso. A gente está tentando ler o que esses caras deixaram para nós e de alguma forma interpretar para que nossos dias possam ser melhores, né? Tentar extrair disso o melhor que a gente pode. É isso aí, decifrando o código. Valeu, pessoal. A gente se fala no próximo episódio e paz! Paz! Isso aí, rapaziada. Da hora.